Opa, vou chamar aqui o meu amigo Ari Chavala. Tá indo. Vamos lá. Na verdade, essa live ele deu uma olhada, assinou aqui. Deixa eu ver se ele recebeu. Ari Chavala acho que viu aí. Vamos ver aqui. Ok. Adicionei, vamos aguardar. Meu amigo, E aí, tudo bem? me ouve bem você? Ouço bem. Beleza. Que bom. Tá dando uma rateadazinha inicial aí. Acho que eu Pois é, não sei. não consegui entrar pela minha, mas tá tudo bem. Importante a gente estar Aqui aqui, né? tá picotando um pouquinho você, mas assim, a princípio, a minha internet aqui tá normal. Você me Você tá me ouve ouvindo bem? melhor? Eu te ouço perfeito, perfeito. Não, agora eu tô vendo você melhor um pouco. Na verdade, como eu Aumentei um começava. pouquinho o som. Não, beleza. Agora tá perfeito também. Não tá travando mais, não. Show de Então, bola. cara, Não, bom, vamos botar os pingos nos is. Peraí, antes de tudo. A live é sua. Na verdade, eu tô te chamando por causa de problemas técnicos, então, mas na verdade a live é sua, meu amigo, sacou? e eu vou fazer valer o meu direito. Eu vou Não, fazer com valer o meu direito. certeza. Com certeza. E eu tô muito honrado. Seguinte, peraí. Seguinte, Roberto, aconteceu um negócio. Queria dar primeiro boa tarde a todos, né? Agradecer você em aceitar o meu convite. Aliás, vamos colocar aqui o tema. Coloca o tema aí, fixa o tema aí, você que. Não, olha só, peraí. Rapaz, eu não sei nem direito. Tu não quer que eu saiba esse negócio de tecnologia? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver Peraí, aqui. deixa eu achar. Vê se você consegue aí. Se você não conseguir, eu dou um jeito. Beleza. Costuma ser só escrever, entendeu? Eu sei que pode ser um pouco complicado escrever pra gente, mas Pois é, rapaz. tô pedindo muito de repente, mas acho que vai. Eu escrevo no comentário, como é que funciona aí? Agora eu vou te No mostrar aqui. comentário, aí você publica. Aí quando Peraí. publicar, você clica nele de novo, que aí vai dar a opção de você fixar, entendeu? Beleza. Vou botar, já achei aqui, já me localizei. Deixa eu só aqui os desafios da advocacia. No mercado imobiliário. Desafios da advocacia no mercado imobiliário. Aí você lança. Aí depois você Publiquei, clica. Isso. Aí cliquei, você clica nele depois. Isso. Aí clica nele e dá a opção de fixar. fixei. Isso. Show. Cara, vou te falar, eu sou um gênio. Eu tô me sentindo cara com isso daqui, só com isso. E eu tô me sentindo importante de estar com você aqui nessa live. Isso é Ah, importante, cara. Você é ter isso que lugar eu na tô me sua agenda sentindo. para mim é uma Ah, honra, entendeu? Uma fala honra. sério. Tu é um figuraça Cara, mesmo, tu é um figuraça. aconteceu um negócio aqui, cara, que a gente vai ter que mudar um pouco o rumo dessa nossa conversa. Hum. É o seguinte, cara. Eu vou precisar contratar, se é um problema no escritório, vou precisar contratar um advogado, entendeu? E aí, aproveitar que a gente está nessa live, eu queria fazer uma entrevista com você, para ver se você tem capacidade ou não de entrar no escritório, entendeu? Ou se o escritório tem Rapaz. capacidade de absorver você. Eu vou na Podemos? primeira opção, cara. Acho que não tenho capacidade pro seu escritório, não. Eu vou na primeira, sacou? Você vai brilhar lá dentro, né? Que você sabe que você já está brilhando, então assim, vamos Vou te falar tentar. uma parada. Eu nunca fiz entrevista de emprego na minha vida, sabia? Ué, Isso tá é, bom, vamos fazer vai um. ser a primeira vez que eu vou fazer agora, cara. De boa, vamos nessa. Vamos ver se, ó, a Carol já botou, vai fazer o psicotécnico? Ah, eu perco, com certeza. Então vamos lá. Vamos Então, lá. Roberto, eu queria que você dissesse, primeiro, boa tarde, né? Ao Roberto Bigler, nosso entrevistado aí, para ver se consegue ou não entrar no escritório. Queria saber como que você começou na advocacia, quais eram as suas dificuldades no início. Cara, legal, vamos lá. Não posso falar legal, né? Doutor Arechaval, Luiz Arechaval. Acho que não chegar assim, né? Tô falando com Cada um, autoridade. cada um cava seu próprio buraco. Aí se você começar a falar assim,
Então, meu amigo, comecei na advocacia, na advocacia não, comecei na faculdade em 1995. Fiz o exame da ordem no finalzinho do ano de 2000, se eu não me engano, né? E trabalhava como estagiário numa administradora de condomínios. Na época era só de locações. Comecei como estagiário, quando me formei e prestei o exame de ordem, me tornei advogado dessa administradora. Depois de um período, eu me tornei gerente dessa administradora. E no ano de 2006, eu me tornei sócio da administradora. E sou sócio dela até hoje, né? Então, estou até agora nessa administradora trabalhando. E o meu desafio na advocacia foi que, paralelamente a isso, eu advogava também para a administradora. E no ano de 2011, eu resolvi montar uma sociedade de advogados, né? Que é Alves e Bigler Advogados Associados, da qual eu estou aqui hoje como advogado dessa sociedade e que está atuando no mercado até hoje da Baixada Fluminense, principalmente. Então, hoje eu sou sócio titular dessa sociedade de advogados. O amigo me disse, eu estou procurando uma nova oportunidade em outros escritórios. Tá, quebrou aqui a resposta, mas eu vou considerar, tudo bem, vou dar um ok para a história. Você me ouve? Bom, e quais eram os seus principais medos no início da advocacia? Excelente, cara. Meu primeiro medo principal, audiência. Eu morria de não começa a puxar saco não começa a puxar saco do entrevistador não, hein? Não começa a puxar saco não. Meu amigo, eu tinha medo de audiência. Eu tinha muito medo de audiência, curiosamente. Parecia um monstro aquilo, né? Aquela figura do juiz, aquela coisa toda. Então, eu tinha muito medo de audiência. E eu tinha medo, às vezes, de colocar para o meu cliente, efetivamente, o meu raciocínio, o meu pensamento jurídico sobre aquilo que me era apresentado. Então, isso para mim era um grande desafio. O cliente era um monstro, o juiz era um monstro. O ex-adverso, entre aspas, que hoje eu não considero adversário, eles eram monstros. Então, isso para mim foi o principal desafio. E a época, né, quando eu me formei, 2000, né, naquela época, a gente não tinha tanta informação como hoje. Então, a gente, para poder se atualizar, a gente trabalhava com manuais, muitas das vezes, que eram atrasados. Então, nossa atualização era com ferramentas velhas, né, que não retratavam efetivamente o que é uma advocacia como hoje a gente tem esse ferramental. Cara, é engraçado você falar isso, porque eu vou te falar o meu, quando eu comecei, o meu medo era ser incompetente, cara. Não estou dizendo que eu seja competente hoje, mas meu medo era não saber resolver as causas, entendeu? Assim, eu não consegui, cara, assim, por falta de conhecimento. Então, assim, eu ficava ansioso por conhecer tudo, por saber de tudo. E eu queria testar esse conhecimento o tempo todo, em qualquer situação, sabe? Para quem não sabe, a gente foi colega de pós-graduação há 10 anos atrás, né? A gente era muito amigo já naquela época, né? Sim, sim. E você se lembra como eu era, como eu contestava tudo, eu batia de frente com os professores, sempre fui assim, cara. E hoje eu percebo que isso era uma insegurança minha, porque eu queria testar o meu conhecimento, entendeu? Eu queria testar o meu conhecimento, eu queria, sei lá, e até hoje eu sou assim. Ser muito sincero, até hoje eu sou assim. Olha, Chavalo, uma coisa, já que a gente está falando de desafio para a advocacia, principalmente para a jovem advocacia, talvez a gente possa estar falando dessa maneira. Você é um cara, assim, a gente tem intimidade e liberdade para falar, porque a gente conviveu na mesma cadeira, na mesma escola juntos, né? Cara, esse perfil que você tem, um perfil de contestador, um perfil de duvidar das situações, não duvidar no bom sentido, não pejorativamente falando, isso falta muito à advocacia. Eu percebo que é questionar, mas por que isso? E você é um cara que sempre pesquisou muito, você é um pesquisador, eu sei disso, né? Então eu tenho autoridade nesse momento para falar de você. E esse seu perfil é um perfil que eu vejo que falta hoje na advocacia. Então, o que você vê como uma insegurança à época, eu vejo como uma virtude muito grande. Porque o advogado ele tem que ser inquieto, ele tem que realmente questionar. Obviamente que quando a gente tem, às vezes, mais insegurança, a gente questiona um pouquinho mais, naturalmente. Mas esse teu perfil, que até hoje ele é provocativo, eu sei que ele é, isso falta à advocacia, principalmente a jovem advocacia. Assim, a diferença é que eu acho assim, eu tinha uma insegurança, né? Hoje a contestação ela vai muito assim, talvez de fora ninguém perceba a diferença, mas internamente eu percebo que antes eu tinha uma insegurança, que eu precisava testar as minhas teses, né? Testar o que eu ouvia, e hoje o que eu percebo é que é mais uma questão de formar opinião, formar conhecimento e tudo isso, entendeu? Sim. Tem um pouco essa diferença, mas o perfil contestador ele continua, é verdade. E continuando a nossa entrevista, né, doutor Roberto?
E é legal o que você falou do medo, porque todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Então, assim, o medo que você coloca do juiz, da audiência, do adversário, eu tinha um pouco isso também. Acho que todo mundo tem, né? Eu tinha um pouco também. Mas o meu maior medo, realmente, o que mais me chama atenção era essa questão da incompetência. E é legal quando você, um cara hoje, um cara bem sucedido, um cara que tem boa visibilidade, falar isso, as pessoas se identificam e eu acho que elas, de certa forma, isso conforta as pessoas, né? Sim. Saber que, bom, esse medo que eu estou sentindo, o cara que é bom também sente. Então isso é parte, né? É parte do processo, né? Vamos lá, doutor Roberto, continuando a nossa entrevista de emprego. Quando que você sente que foi a virada, assim, que você se sentia, de repente, quando que esse medo passou? Quando que você sentiu que foi uma virada sua na advocacia? Excelente pergunta, e vou te falar, vou fazer um parênteses aqui quando você fala com medo. O medo, ele faz parte dos corajosos. Todo homem que tem coragem, ele tem medo. É óbvio. Quem não tem medo é inconsequente. Entendeu? Então, o O medo medo faz protege, parte do né? corajoso. Com certeza. Ele é o limitador. Né? Vamos lá. Virada. Eu não considero uma virada específica. Houve um grande momento na minha vida de virada. Mas eu tenho alguns momentos que são muito especiais na minha vida. Vou te dizer um. Eu tenho a minha formação acadêmica na Baixada Fluminense, numa universidade da Baixada Fluminense, cujo grau de conteúdo acadêmico, conteúdo jurídico, não foi um dos melhores, de fato, não foi, né? E aí eu busquei fora, quando terminei a faculdade, eu comecei a estudar vários cursos preparatórios. Na época eu queria fazer um curso público, e eu comecei a buscar, a pesquisar muito. Eu me virei um cara que comia livros. Então, isso para mim foi um diferencial muito grande, né? A qualidade técnica, a qualidade dos professores à época. Então, isso foi uma grande virada de chave para mim nesse momento. Na hora que eu comecei a estudar para concurso público, porque eu peguei só fera, né? Muita fera. Alexandre Câmara, e você tá vários. Marco Aurélio Bezerra de Mello, Fábio Azevedo, que eu falo até com ele. Estudei no Amperge, cara. Pô, Amperge foi um divisor de águas para mim, Fábio Azevedo fera. Então, muita gente muito boa, né? Tem alguns outros desafios que eu vou pegar um mais recente agora, tá? Que é o seguinte, cara. Eu comecei a me associar a várias instituições que respiram a área jurídica. Uma delas foi o Embradim. Eu sou do Embradim. A ABAME, né? A ABAD também, da qual hoje eu tenho a honra de ser diretor jurídico. Também ela respira direito imobiliário na parte de condomínios, né? Então, assim, cada momento da minha vida, esse contato que eu vou tendo com os meus pares, eles são um divisor de águas. Então, o que eu quero dizer com isso? Arechavala, ter contato com os seus pares é fundamental. Eu vejo muito advogado se isolando. O advogado sozinho, ele não consegue. Você tem, o nosso amigo, querido amigo, Egito, uma vez ele estava conversando comigo, até um amigo recente que você me apresentou ele, que é um cara que eu gosto muito, faz parte do meu leque de amigos hoje, o Egito, tem um carinho muito grande por ele. Ele falou assim, Roberto, no dia a dia a gente aprende muito. Nesse caminho que a gente tem de palestra, bater papo, trocar ideia, a gente aprende muito. E eu consulto você, eu consulto ele, eu consulto todo mundo. E isso tá me fazendo me enriquecer muito do ponto de vista jurídico. Então, esse, para mim, está sendo um divisor de águas muito bacana. Eu compartilho quase tudo que você falou. As pós-graduações que eu fiz foram aquietando um pouco esse medo, porque quando eu ouvia, como você falou bem, os professores, os grandes professores, falando coisas que eu conseguia entender e que eu conseguia aplicar aquilo na prática, que aquilo funcionava, aquilo ia me confortando. Então esse medo que eu tinha da incompetência, de não conseguir resolver, ele foi acalmando. Até hoje não acalmou não, mas assim, ele ia acalmando, entendeu? Então eu fiz uma pós com o Alexandre Câmara, de processo civil, que eu recomendo para todo mundo, é fantástica. E no CPC antigo, até hoje ela é útil. Depois eu fiz, enfim, essa foi um divisor de águas que eu fiz em 2008. Depois eu fiz aquela pós que a gente fez juntos, que foi mais ou menos em 2010, 2011, né? Já não me Acho que lembro, foi mais ou isso, menos por aí. Foi. Também foi muito importante, porque eram caras do mercado imobiliário, foi uma pós de direito imobiliário, mais ou menos, Direito né? imobiliário, isso. Os professores eram todos também grandes nomes do mercado imobiliário e eu conseguia entender. Então, quando eu conseguia entender, aquilo me confortava. E depois, alguns pontos foram algumas decisões que eu tomei quando foi começar a fazer evento sozinho, né? Que comecei a resolver meter a cara e começar a fazer os eventos. Foi um grande divisor, porque abriu muita publicidade para mim. Eu obriguei eu e minha equipe a estudar muito, né? Para não fazer feio lá na frente, né?
Depois, um outro divisor foi a ABAME, quando eu fui convidado para ser diretor jurídico, ali eu tive uma visibilidade muito grande. Até você foi na minha posse, a gente se encontrou no dia, uma coisa assim, né? Não, eu Você acho que encontrou eu até fui no na dia sua da posse. posse. Não, eu fui na sua posse, se eu não me engano. Eu te encontrei depois, acho que lá É, é o Enil. Enil não, qual é o nome do evento de lá? É Enai. Enai. É. Algum evento a gente se encontrou, né? Sim, sim, Depois, sim, sim. foi mais ou menos ali, foi um outro, foi mais um degrau grande, porque ali eu tive muita visibilidade. E nesse meio tempo todo, eu tive como suporte, até financeiro, alguns clientes que, que em momentos cruciais chegavam, cara, com causas grandes, com muitas causas, e conseguiam segurar a onda do escritório, cara, muito tempo, assim, porque você sabe que o começo é muito difícil, né? Então, assim, Muito. às vezes você não tem receita sequer, né? Tá cheio de despesa, não tem receita. Então vinha aquele cliente cair do céu, assim, com uma causa ou outra, não sei o quê, e ele te mantinha, daqui a pouco você ficava com medo dele ir embora, e aí ele ia embora, daqui a pouco entrava outro, e assim, a coisa ia, e foi indo, foi. Você consegue manter a tua estrutura, né, com isso. Muito bacana. Cara, assim, era o cara que caía assim, perfeito ali, né? Muito legal. Quem foi teu... Vamos lá, doutor Roberto, podemos continuar Devemos, nossa entrevista? com Quem certeza. foi teu maior... Ó, vai ter. Fiquem aí, o pessoal que tá aí, fiquem aí, porque vai ter prova oral, hein? Vai ter prova oral. Caramba, aí é Igual eu pesado. faço lá no, igual eu faço lá no escritório. Vai ter prova oral, se prepara. Vamos lá. Quem foi teu maior incentivador? Tem um cara que é nosso amigo em comum, cara. Luiz Fernando Marim, cara. Pô, o Marim me liga, fala, meu irmão, faz isso, faz aquilo. O Marim tem umas ideias incríveis, cara. É um amigo querido demais, entendeu? E é um cara que me incentiva o tempo todo, cara. É um cara que fala assim, ele te faz acreditar em você mesmo, sacou? Uhum. Ele é um cara que me incentiva muito. O outro cara também que me incentiva muito, Marcelo Borges, que é um grande amigo também. É outro que, meu irmão, vai, confia em você, sabe? Me apoia em tudo. Então, assim, são dois caras, né, que são muito incentivadores. Tem uma terceira pessoa que talvez não seja conhecida da gente, que é minha sócia, que é a Judite Alves, né, que me deu a sociedade na Joá. Então, essa também é uma que, meu amigo, ela compra tudo que é ideia. Cara, ela, vamos embora. E isso Cara, assim, eu tô sendo talvez até injusto em não falar de tantas pessoas. Você é um cara que falou, Roberto, vambora, vem comigo. Vambora. E eu consegui na minha vida muitos amigos, cara. Eu não tenho inimigos. Então, assim, isso é uma coisa que vale ouro, meu amigo, sabe? Então, tenho tanto incentivador, tanto que eu tô sendo injusto aqui em falar só essas pessoas. Mas eu tenho muitos incentivadores, muitos. Cara, assim, como professores, eu citaria o Alexandre Câmara, que para mim é um cara que está assim, acima do bem e do mal. Sim, Esse para certo. mim, esse para mim não tem defeito, ele não tem defeito. Já ouvi algumas pessoas criticando ele, mas ele para mim não tem defeito. E eu, quando eu comecei, naquela insegurança toda que eu te comentei. Aliás, Nazaré fez um comentário aqui muito interessante, que eu não queria deixar passar despercebido. Quando a gente estava falando dos nossos medos, ele falou que tinha medo de assembleia. Olha que curioso. É um dos caras que Eu, mais saca de assembleia que eu conheço. eu tenho medo Olha até que hoje, curioso. então. Se o dele já passou, beleza. Eu tenho medo até hoje. É, pois é, cara. Ele falou que tinha medo de assembleia. Eu acredito. E assim, Sim, é um dos caras que hoje eu conheço que mais sabe de assembleia, né? Muito curioso isso. Mas é assim mesmo. Às vezes esse medo era o que motivava ele a aprender, verdade, e o cara foi verdade, aprendendo. verdade, verdade. Mas olha, então assim, o Alexandre Câmara é um. Tive professores que ele não foi um incentivador, ele foi um cara que me inspirava, né, a estudar e tudo isso. Marinho também, como você falou, Marcelo Borges, outros professores, Marcelo Borges. mas eu acho que o maior incentivador mesmo que eu tive foi meu pai, sabia? Já falecido. Ele teve um momento que eu era aluno ainda, eu nunca pensei em advogar, sendo muito sincero. Achei que fosse só trabalhar e que o direito fosse me auxiliar no trabalho. E teve uma época que eu queria abandonar o direito. E meu pai, pô, brigou comigo sério, cara. Como eu nunca tinha brigado, dizendo que eu não poderia abandonar de jeito nenhum a advocacia, que aquilo ali era. Ele via em mim jeito e tal. Não sei de onde ele tirou aquilo, que nem eu via. E, e no início, quando já formado, que eu ainda não advogava, ou muito pouca coisa, causa de amigo e tal, ele me dava bronca, cara. Olha só, ele me dava bronca dizendo assim: você não assume a profissão que você tem. Você não tem coragem de dizer para todo mundo que você é advogado. E realmente eu não tinha, era uma coisa muito inconsciente, né? E eu não tinha porque eu tinha medo. Tinha medo desse fracasso que eu falei, né? Uhum. Tinha medo da incompetência, tinha medo de não saber resolver as causas. A gente é muita responsabilidade, você sabe disso, né? Sim, sim, com E ele certeza. sempre dizia isso para mim, cara. E eu hoje digo isso pro pessoal da equipe. Quando eu vejo que eles estão inseguros e tal, eu falo isso. Você está com medo. Você não está assumindo o que você é.
né? Porque quando a gente assume, a gente muda a postura, né? A gente muda a forma de falar, muda tudo, né? E eu me lembro que quando eu comecei a... Ele faleceu tem uns 2 anos atrás, né? Quando eu comecei a fazer as palestras e tal, e ele ia assistir, ele ficava na primeira fila lá, né? E às vezes, eu sempre brinquei muito nas palestras. Hoje em dia eu brinco menos, pra você ver como eu fazia antes, né? Eu me achava comediante, né? Aí, cara, Pô, no tu é intervalo, um cara... figuraça. Aí no intervalo, olha só, no intervalo, quando você ia lá no coffee break para fazer a interação com o pessoal, cara, ele me chamava no canto, já coroa, velhão, cara, ele morreu com 80 e poucos anos, ele puxava pelo braço, assim, me chamava no canto assim, para de brincar, eu tava dando na minha cara, assim, para de brincar, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é teu trabalho. Nossa, Sério, cara? você, cara, eu juro, cara, assim, Isso é fazia muito passar vergonha na maneiro. frente de todo mundo, cara. Aí ele falou assim, para de brincar, isso aqui não é brincadeira, não sei o quê. Aí ele falou assim, para de falar. Ele falou uma coisa que eu aprendi que eu não esqueço mais, cara. A hora a gente tá brincando na nossa vida e tal. Ele falou assim, não conta da sua vida. Ninguém quer saber da sua vida. Você, cara, ele era duro, cara. Ele era espanhol, grosso pra cacete. Ele falou assim, ninguém quer saber da sua vida. Ninguém quer saber. Ninguém veio aqui pra saber da sua vida. Se concentra no conteúdo e tal. Cara, tá bom, pai, tá, chega, sai É daqui. sabedoria, né, cara? Eles enxergam de uma forma. E você falou, às vezes ele não passa daquela melhor forma, ele vai naquela forma mais truculenta, mas ele tá passando uma sabedoria incrível. Então é verdade que você traz isso até hoje, cara. É incrível. É, E a gente tem que ouvir foda. essa turma. E o que ele falou, o que ele falou, E ele não era advogado, hein, Roberto? Ele não era sim. advogado. Não, né? Mas eu lembro que você conversa, a gente conversou muito com seu pai quando ele era vivo, a época na pós-graduação, você falava que ele era um É, cara empreendedor, corria atrás e tal, né? Eu é. lembro muito, a gente conversou muito. Mas assim, eu não sei se essa frase é atribuída a Rui Barbosa, sinceramente eu não sei, ele diz o seguinte, que a advocacia não é profissão para covarde. Eu não sei exatamente se é dele, do Rui Barbosa, tá? Faço aqui minha ressalva. É do Sobral Pinto. Sobrar o Pinto, né? Sinceramente, eu não sei. Eu faço aqui a ressalva. Tá? E eu aprendi isso, cara. Realmente não é para. O advogado tem que aprender a se atirar. Obviamente, ele não pode ser inconsequente. Ele não pode ter medo. Aliás, ele tem Não. que ter medo, mas o medo não pode ser um empecilho para que ele possa avançar. Eu acho que os desejos do seu pai, o seu perfil na advocacia que eu vejo e que eu recomendo para outros hoje, é isso, é essa linha. O advogado tem que ir. Ele tem que estudar, tem que se preparar, mas o medo não pode pará-lo, não pode bloqueá-lo. Tem que ir em frente. Concordo com você. Vamos lá. Vamos continuar. Podemos continuar nossa entrevista? Por favor. O que você mais gosta na advocacia? Rapaz, que pergunta é essa, né, cara? Entregar resultado, sabe? Eu gosto da advocacia de resultado. Eu não gosto da advocacia de meio. Curioso isso, né? Porque a advocacia, ela é, por É, natureza, uma é profissão de de meio, meio. né? Mas eu gosto da É. advocacia com efetividade. Eu sou um cara que hoje, quando você olha a advocacia, eu não tenho mais aquela visão da qual eu aprendi na faculdade. Eu sou advogado velho, né? Advogado que entrou para a faculdade em 95. Veja bem, na minha época era judicializa, judicializa, judicializa e não se preocupa com a efetividade. Hoje eu vejo um direito dinâmico, um direito efetivo. Então, quando eu faço alguma medida, eu adoro trabalhar com liminar. Eu adoro trabalhar em segunda instância. Eu adoro quando eu tenho um caso complexo que eu acho que não vou conseguir, eu já busco uma satisfação, uma tutela não satisfativa, mas uma tutela de urgência, uma tutela de evidência para o cliente. Cara, isso me dá uma satisfação muito grande. Quando eu consigo um MS, coisa que eu consigo realizar, fazer a justiça acontecer, essa satisfatividade para mim, essa satisfatividade do direito e que a gente entrega para o cliente como resultado, eu acho isso incrível. Eu acho que o advogado ele se incorpora nesse momento. Eu me incorporo advogado, né? O problema me é Você trazido, me é assume, né? Como meu pai apresentado. falava, você assume. Exatamente, cara. Eu cresço, sabe? Aquilo eu cresço. Eu não sei te explicar, cara. Eu começo a morfar, né? Aquela dos desenhos. Eu começo a crescer. Isso pra mim é doido. Cara, quando eu vou despachar, eu lembro até hoje. Isso eu vou contar um caos aqui, se você me permite na entrevista, né? Vai lá, vai lá. Cara, olha, isso deve ter uns 10 anos, cara. 10 ou 12 anos. Era um direito muito ruim do cara, meu amigo. Era um direito muito ruim. Aí o cara era o seguinte, era uma execução hipotecária, que no final já estava saindo lá um mandado de emissão na posse, uma coisa mas o cara tinha um filho excepcional. Cara, não tinha direito naquela época pro cara. Eu peguei aquela parada, não tinha metade do conhecimento que eu tenho hoje, que não é muito, tá? Mas eu não tinha metade. Eu falei, cara, vou despachar com o juiz, pedir para ele reconsiderar, porque tinha uma pessoa excepcional. E a situação da família era periclitante mesmo. Despachei com o juiz, lembro até hoje do nome dela, posso falar, doutora Clara Jaguaribe. Ela foi muito cortês comigo, muito legal, mas ela falou, olha, não
posso, meu filho, não tem jeito. Eu preparei uma petição inicial de um mandado de segurança, porque não cabia mais recurso, cara. Mandado de segurança, fundamentei, aleguei inconstitucionalidade, não recepção dos artigos da lei que trata da execução hipotecária, blá, 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 blá. Fundamentei, tratei de posse, fui despachar. Desembargador, se eu não me engano, Ronald Valadares, na época da 17ª Câmara Civil. Olha como o caso marcou. Inesquecível. Inesquecível. Aí trouxe aquele mandado de segurança, foi um amigo, que é meu compadre, meu irmão, meu amigo advogado, amigo de faculdade, que trago para a vida. Marcelo, um outro grande incentivador. Olha que injustiça, eu não poderia ter deixado de falar desse cara. Fomos despachar, ele me recebeu, Ronald Valadares. Meu amigo, a minha perna tremia. Tremia. Era processo físico, cara. Aquele calhamaço de papel. Pegou, botou na mesa. Aí a secretária falou assim, olha, ele vai te atender, hein, doutor? Não faça feio. Falou isso ainda? Falou. A minha perna tremia mais que vara verde. Sabe como é que é? Uma parada... Eu comecei a falar. Quando ele queria perguntar, eu não deixava, eu falava. Mas eu falava com tanta convicção que eu não lembro mais do que eu estava falando. A minha boca falava mais rápido que o meu cérebro poderia processar as informações. No final, ele sentou, ele recostou na cadeira e falou, meu filho, deixa eu raciocinar. Já entendi. Saiu. Uma hora depois, aí ele falou assim, ó, vai estar lá na serventia, né? A decisão vai para lá, positiva ou negativa, meu filho. Tá bom. Saímos, eu e esse meu amigo e tal. Quando eu saí, tava lá a decisão, cara. Uma liminar e mandado de segurança suspendendo a emissão. Suspendendo a emissão? Suspendendo a emissão. O cliente não me pagou até hoje, tá? Ele pagou a primeira parcela, não me pagou mais. Mas cara, valeu para a história. A história vale mais do que isso. Valeu muito. Aquilo foi uma vitória para mim, Alexandre, que eu não esqueço nunca. Eu consegui um mandado de segurança com o desembargador. Cara, a competência se tornou originária do MS. Meu amigo, dali por diante, meu amigo, eu falei, cara, eu nasci para ser advogado. Eu entendi que eu nasci para ser advogado. E olha, já tinha uns 2, 3 anos de formado. Eu nasci para ser advogado a partir dali. Ou seja, eu sou muito manso. Mas na hora de defender uma coisa que eu preciso, que eu acredito que ali teria uma efetividade, cara, eu cresci loucamente. Foi muito bacana isso. Foi uma experiência incrível essa na minha vida. Tá quase me convencendo a te contratar, mas ainda não me convenceu, não. Foi mais do que a pergunta. Agora foi uma grande propaganda, entendeu? Faz parte. Cara, você me falando isso, eu me lembro de uma questão que aconteceu. Eu não me lembro se eu era formado. Eu acho que eu não era formado. Ainda estava... Eu não estagiei, não fiz nada assim. Não achei que fosse fazer, mas era a causa dos meus pais. Acho que uma coisa assim. Eu me meti na causa por algum motivo, provavelmente era dos meus pais. E um caso muito parecido. Era um leilão que não saía, assim, que era uma casa geminada em Nova Iguaçu. Eram casas geminadas em Nova Iguaçu. E assim, cara, tentou um leilão, 2 e nada. Já estava quase desistindo, né? E aí, acho que foi até meu pai, falou, cara, vai lá e se vira, resolve, cara. Tem que resolver isso. Como é que funciona um negócio desse? E aí comecei a ler. Ler. Aí fui ver a avaliação. Já tinha feito 2 avaliações das casas. E o oficial de justiça avaliador, como era um imóvel diferente do que ele estava acostumado, ele está acostumado com apartamento e tal, no final ele botou assim da avaliação, caso não esteja satisfeito com a avaliação, favor nomear perito especializado. E aquilo foi passando, cara. Foi passando, ninguém viu. Eu olhei, falei, porra, aqui tem um erro. O leilão só não está tendo arrematante porque o valor está muito alto. Se ele mesmo está dizendo que não sabe, a gente tem que fazer uma nova avaliação, cara. Tem que voltar atrás. E assim foi feito. Fui despachar com a juíza. Fui acompanhado do advogado e eu fui despachar junto e eu falei. E realmente aconteceu mais ou menos o que você está falando, cara. Assim, você se incorpora, né, cara? Assim, naquele momento eu vi a justiça sendo feita, assim, coisa que na minha frente, ali, né, foi acontecendo ali, né? A juíza olhou, leu. Antigamente, você vai lembrar, era petição de papel e tinha um espaço entre o endereçamento e o início para o juiz despachar. Para o juiz Ninguém despachar, sabe, pouca exatamente. gente nova não sabe disso, né? Mas era parece velho a gente falando, mas assim, não sabe disso. E era aquele espaço para o juiz despachar mesmo. E eu fui com a petição, ela leu e falou assim, você tem razão. Quem é o maluco da história? Ela falou assim, é o juiz, se brincando com ela mesmo, é o juiz, é o avaliador, não sei o que, dá licença. Puxou a petição da minha mão e deu. Defiro nova avaliação, e dessa nova avaliação saiu, arrematou e tal, e a coisa foi. Saiu o negócio. É exatamente isso. A coisa vai acontecendo na sua frente ali, você vai, caramba, e ali você fala, putz, dá para fazer, né? É possível ser feito. Então, dá trabalho, mas é possível, né? Você entregar o que a gente chama de bem da vida, né, cara? Você entregar o bem da vida da pessoa. E assim, a gente às vezes, e isso aí, cara, vou pegar um gancho aí na entrevista de emprego do meu querido doutor Alexandre Chavala.
Eu acho que falta muito ainda na advocacia. É isso. Cara, é entender o que você entrega. Qual é o papel do advogado? Cara, cada dia que passa, Chaval, que eu vivo como advogado, eu vejo a importância que o advogado tem na sociedade. É incrível. Sem o advogado... Eu não entendi aquela frase, sem advogado não há justiça, sem justiça não há democracia. Aquele jargão, que aquilo virou coloquial. Mas hoje, alguns anos depois, eu entendo que realmente um bom advogado, um advogado preparado, ele faz uma diferença absurda. Ele entrega o bem da vida às pessoas. É isso. É verdade. Não, é verdade. E eu passei a entender a importância dos professores, quando eu me lembro que as lições que eu recebia na aula, eu aplicava diretamente nos casos. Então eu fiquei pensando, caramba, como é importante um professor bom, né, cara? Assim, ele não está passando o conhecimento para você, ele está passando para a sociedade. Ele deságua em você, ele joga em você e você deságua na sociedade aquele conhecimento, né, cara? Como isso é importante, né? Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção. Agora eu vou te falar de professor, então. Eu vou te falar um trauma aqui. Isso é muito legal para que as pessoas... Porque nem sempre a gente encontra professores bons. A gente encontra professores ruins também. Na época de faculdade, eu tinha um professor, que eu não vou citar o nome dele porque ele era ruim, só cito dos bons. Ele era de direito constitucional. E a gente fazia uma pergunta, levantava a mão, o que é isso? Ele falava assim, hahaha, até as pedrinhas da rua sabem disso. Sei lá, vou perguntar a divisão dos poderes. O cara falava. E aí eu achava que eu nunca ia aprender direito constitucional na minha vida, que a minha grande paixão chama-se direito constitucional, né? Eu achei que eu nunca ia aprender, até que eu fui fazer um curso no Glioche e conheci um promotor de justiça chamado Orlando Belém. Não esqueço desse cara, um gênio no direito constitucional. Um dos melhores que eu já vi até hoje. Ele e Guilherme Pena são os melhores gênios, são os maiores de direito constitucional que eu já vi até hoje. Meu amigo, simplesmente, a partir dali, eu falei, eu amo direito constitucional. E a qualquer pergunta trouxa que eu fazia para o cara simples, o cara me dava um valor à pergunta incrível. Mudou a minha ótica do que é o direito constitucional. Me tornei uma pessoa apaixonada pelo direito constitucional por causa dos professores. Só pegando não, e o quanto isso não incrementou no seu conhecimento e facilitou e desagou os casos, né? Isso é muito importante, cara. Eu também não tinha essa noção. Até por isso, hoje, quando eu dou aula, eu dou o maior valor, cara. Me esforço pra caramba pra passar um conhecimento, pra aula, palestra, enfim, o que for. Sim. Me esforço muito, cara, porque assim, eu vejo a diferença que isso faz, né? Sim, não tenho dúvida. E o que você não gosta na advocacia? Cara, vou te falar a verdade, vou ser honesto. Eu não gosto do que a gente chama de papo de comadre. Que é o cliente que chega na minha frente e fica, porque eu disse, porque ele falou, porque ele disse, porque ele falou assim, vamos ser objetivo, porque tempo é dinheiro. Eu não falo para essa pessoa mais plana. Mas o cliente chega, não, porque eu disse, porque ele disse, porque ele falou. Agora tu imagina só, olha só, isso é um absurdo. Eu falo, olha só, objetivo, eu quero saber o problema. Se você falar tanto, eu vou me perder. E quando chegar no final, eu já não sei mais o que é o que. Tem como focar, então isso eu não gosto. Eu até brinco com os meus clientes, eu falo assim, vamos sentar. Hoje, e vou te falar a verdade, eu tenho hora para atender, eu tenho time, eu tenho tudo, sabe? Então, assim, o cara que chega para mim, ele tem uma hora para ser atendido, eu falo, olha, já aviso. Eu vou te atender se eu não me engano, eu atendo por 40 minutos, né? A minha secretária lá que sabe. Ela agenda, ela já avisa pro cliente, olha, ele vai te atender em 40 minutos. Seja objetiva. Aí a pessoa vem com a objetividade, pá. Já quando você eu refaço, olha, tem que ser objetivo, tranquilo? Porque senão isso eu não gosto na advocacia, porque não me ajuda a ajudar a pessoa. Eu já falo, você quer ser ajudado? Me ajuda a te ajudar, porque senão eu não consigo. Eu também. Eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho uma tendência a ser impaciente também. Quando falta objetividade, às vezes eu dou uns cortes, assim, tem que ter um certo cuidado também. Mas uma coisa também que eu não gosto é que a gente depende muito do serviço público, né? Isso é uma coisa que eu não gosto. Por exemplo, se você vai contratar um arquiteto, sei lá, ele vai, faz a planta, desenha, faz o projeto e tal, e te entrega. Ele não depende do juiz para nada, né? A gente depende demais do serviço público, né? Atrasa muito o nosso trabalho, né? Isso é uma coisa também que eu não gosto. Eu também não gosto, mas por isso que eu estou migrando cada vez mais a minha advocacia para a advocacia consultiva, né? Eu estou estudando um pouco com o Didier, e o Didier, pô, eu estou sendo um apaixonado pelos negócios jurídicos processuais, justamente para o cara me contratar antes do problema acontecer, para a gente começar a criar saídas. Então, como eu tenho uma visão de advocacia de entrega, preventiva, resultado, preventiva, eu estou tentando ao máximo fugir essa linha, né? Só para poder concluir aí. Não, é verdade. É uma forma da gente evitar isso, sim, né?
de driblar esse problema, né? Sim. E outra coisa também que eu nunca fui bom, mas estou aprendendo até a fazer agora, é a parte política, né, cara? Agora, ainda mais a gente fazendo parte de tantas associações, de OAB e tal, você tem que, de alguma forma, saber lidar politicamente com as pessoas, né? Saber lidar politicamente até com as coisas que você vai dizer. Isso é um refinamento da sua advocacia, né? Da sua figura, de quem você representa. E eu estou tentando aprender a fazer isso. Nunca fui muito bom disso, nunca achei que fosse precisar disso, mas hoje em dia eu vejo que eu estou precisando refinar, né? Acho que isso é um refinamento, né? Você ser você, mas aprender também a lidar politicamente com seus pares, né? Eu nunca fui muito bom disso não, mas estou aprendendo. Entrou na sala aí o nosso presidente da OAB de Nova Iguaçu, Hilário Franklin, um grande amigo e um Oi grande lá. irmão. E como você falou de política, é o cara que é minha referência em política. É um cara que não tem inimigos, que sabe entrar e sair em qualquer lugar, e é um cara que ele tem uma característica incrível, além de ser um excelente advogado, um excelente presidente da OAB, ele é um cara que ele não esquece o nome de ninguém. Eu esqueço o nome de todo mundo. Ele Eu sabe também o nome sou de ruim. todas as pessoas. Ele é incrível. Ele sabe o nome e sobrenome, ele só falta saber o RG e o CPF. É uma mente privilegiadíssima. Um beijo para ele, meu querido amigo. Não, tem vários amigos aí na sala. Eu vi Muitos. a Carol, vi Priscila, Renata, vi vários amigos aí. Junqueira estava aí Bacana. também. Grande amigo Ah, o Junqueira, Junqueira, eu grande não vi o referência. André, não. Também é um cara que me incentiva muito. Legal. Bom, vamos lá. Podemos continuar? Por favor. Seguinte, como é que tem sido... Ó, é a última pergunta e a gente vai para o nosso teste, tá? Beleza. Nossa entrevista, nosso desafio aqui. Vamos que Última vamos. pergunta. Como é que tem sido advogar na pandemia? Posso falar a verdade? Uhum. Maravilhoso. Eu estou sendo obrigado a mexer com tecnologia, cara. Tá sendo desafiador para mim. Depois eu vou te mandar uma foto de como é que tá meu escritório. Eu tô trabalhando com 3 TVs aqui. Caramba. Eu tô tendo que lidar com tecnologia o tempo todo e eu era muito resistente, porque os meus negócios basicamente são Baixada Fluminense, né? E hoje eu sou diretor jurídico da ABAD, então eu tenho que fazer interlocução antes da pandemia. Centro, e tenho muitos clientes aqui, né? Centro, Barra da Tijuca e tal. Então isso começou a virar um problema para mim, o deslocamento. Né? Cada deslocamento é uma hora e pouca, enfim. Isso estava me causando um cansaço, um estresse muito grande. Então a pandemia me ensinou a É. advogar aqui. Eu tenho feito reuniões com os meus clientes, eu tenho convencido eles e, cara, tem sido incrível. Então, tem sido um aprendizado e eu estou entendendo que os meus negócios podem ser potencializados hoje, né, negócio no dia a dia, como profissional, como advogado, através desse ferramental. Então, eu vou dizer que está ótima, estou tirando um grande aprendizado, tá? Estou conseguindo ter muito mais capilaridade hoje na minha advocacia do que eu tinha antes, curiosamente. Curiosamente. Eu concordo com você também. Me surpreendeu. Eu achei que fosse ser, sei lá, traumático. Eu achei que fosse ser uma coisa muito ruim, mas, de fato, a tecnologia está fazendo as coisas fluírem, muito parecido com o que eram antes. Para mim, o difícil está sendo combinar filho pequeno, enfim, com a coisa de casa e tal, mas, enfim, isso faz parte. Isso aí faz parte. Mas, É difícil, mas é difícil. E acho que a tecnologia realmente vai transformar as nossas vidas. Essas videoconferências e essas lives, esses eventos digitais chegaram para ficar. Isso realmente é um... Mas vamos para o nosso desafio? Vamos nessa. Para ver se você vai ser ou não contratado? Rapaz, quando tu vem, tá dando até... agora tá dando medo. De verdade. Olha só, é o seguinte. Você é um cara que você se destaca, na minha opinião, e eu gosto muito da forma como você fala, porque você consegue entender o ordenamento jurídico como um todo. Né? Você sempre, quando aborda nas suas palestras e tal, nas suas entrevistas, você aborda o ordenamento jurídico como um todo, e eu concordo, isso eu acho muito bacana. Então, o que a gente vai fazer? Tá vendo esse saquinho aqui, do Rock in Rio? Aqui tem vários números, que é só tirar, e a gente vai tirar uns números e vai combinar, no que for tirando, por sorte, um artigo do Código Civil, e você vai ter que... Eu vou ler o artigo que sair aqui, estou com o código aberto aqui na minha frente, e você vai ter que dizer alguma coisa relacionada a condomínio, locação, corretagem, e vamos ver o que vai dar. Pode ser? Cara, poderia ter combinado isso antes, né? Ficaria mais fácil. Ah, mas aí não tem graça. Você não percebeu que hoje o dia inteiro eu fiquei fugindo de você, não? Cara, mas é mesmo, eu te mandei mensagem cedo, tu não me respondeu. Cara de pau, né, cara? Aí tu acaba... Eu tava... Pô, enfim, vamos lá. Entrevista. Posso fazer? Ou vai correr? Vamos tentar. Vou correr. Não vou correr, eu tô aqui, não tem muito pra onde correr. Mete bronca, mete bronca. Primeiro número é 1.
Um. Vamos acelerar por causa do tempo. 2, 1.200, 127. 127. É o seguinte. Está na parte de negócio jurídico. Porra, contigo não tem graça brincar disso, né? Se for, está na parte de condição. Se for resolutiva, eu vou ler para você. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste direito por ele estabelecido. Confuso, hein? Se for resolutiva a condição, então estamos falando de condição, né? Se for resolutiva, enquanto esta não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste direito por ele estabelecido. E aí? O que te remete a isso? Quando a gente vai lá para essa partezinha geral do Código Civil, ela é pesada, mas remete aos negócios jurídicos condicionais, né? Enquanto não houver a implementação da condição, o negócio jurídico passa a viger e merece a tutela do ordenamento jurídico. Uma vez implementada a condição resolutiva no caso, tá? Esse negócio ele tem o seu fim, ele tem o seu desfecho. Tá? Sem pensar muito. Agora vamos lá. Tá, agora vamos lá. Vamos aplicar isso num condomínio, numa locação, numa compra e venda. O que você acha? Tem várias situações aí. Se eu não me engano, você tem aí a figura da retrovenda. A retrovenda se encaixa nesse cenário, se eu não me engano, né? Que é uma venda condicional, ou seja, eu vendo o meu imóvel, eu posso inserir ali uma cláusula de retrovenda, desde que registrado. Que amanhã eu posso comprar ele de novo, né? Posso comprar ele de volta, aí gera um direito potestativo à aquisição. Mas assim... Vamos seguir. Foi bom. Vamos lá. Eu confio em você, hein? Outra, 7. Deixa eu ver outra. Não, tá bom. Vamos para outro artigo. Tem 7. Já tem outra? Beleza, vai lá. Vamos para outra. É só isso. Achou, a gente avança. 70. Artigo 70. 70. Tá molezinho, Roberto. Isso aqui é muito fácil. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Rapidamente, vamos lá, que isso é fácil. Pertenças? Está falando das pertenças, né? Daquela parte. Ele tá classificando os bens imóveis. Bens, sim. Então, aí eu acho que é fácil, né? Aí essa daí, o próprio condomínio, né? A própria construção, isso aí ficou fácil. Sim, aquilo que se incorpora ao imóvel, ele passa a se tornar imóvel, isso não tem muita... Vamos no desafio. Esse aí é mole. Eu botei um monte de para ver se ele vai lá pro 1.300 e alguma coisa. Eu enchi de aqui. 3, cheguei 3. 3. Pô, tomara, meu Deus do céu. 3. 2. 320. 1.320. Caraca. 4. 1.324. 1.324. Lê o artigo aí, vamos tentar. Vou ler. Não lembro de cabeça. Não, aí também é demais, né? Se você lembrar de cabeça, você vai levar o meu escritório. Você não vai... Aqui, ó. Da administração do condomínio. O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Pô, essa aí é boa, hein? Mas é no condomínio voluntário, né? Na verdade, não no condomínio. Mas condomínio voluntário se aplica ao edilício. Sim, se aplica, sim. Aqueles irmãos que recebem uma herança, né? Sim. Por exemplo, quem é que representa ele numa assembleia, né? Aí você está dizendo, o condômino que administrar, né? Exatamente. Aí você tem várias situações desse, quando você fala do condomínio voluntário, desse que se coloca como administrador, ele se torna o representante daquele condomínio, daquela massa de proprietários, né? Falando aí, repetindo aqui, do condomínio voluntário. Que inclusive a gente pode aplicar subsidiariamente, era uma discussão que estava tendo agora, e com o término do mandato dos síndicos no condomínio edilício. Eu aplico esse artigo, que é uma discussão que estava se tendo nesse momento, entendeu? Eu sustento que poderia se utilizar, mas saíram algumas normas aí, né? Ou estão saindo minimamente, dando prorrogação ao mandato dos síndicos. Mas seria um artigo, seria um caminho utilizar esse artigo. Excelente. Nunca tinha pensado nisso. Está quase sendo contratado, mas vamos seguir. Vamos ver se você escorrega. Vamos nessa. 1 de novo. Tá cheio de 1 e 3. Vou fazer assim, 1, 3, 4, 8. Ponto, saiu, que aí fica fácil. 1, 7. Ih, foi ruim. 1, 7. Aí vai longe. Não, vamos parar. 175.
175, Para 175. facilitar a tua vida. Você não reclama. Negócio jurídico, hein? Da invalidade dos negócios jurídicos. A confirmação expressa ou execução voluntária do negócio anulável, nos termos do 172 a 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções de que contra ele dispusesse o devedor. Isso aí, entendeu? Parece, essa aí, repete para A mim. Márcia está perguntando, isso é um teste para contratação? Pois É uma entrevista de um emprego que a teste gente está fazendo aqui. Vou repetir. Vamos lá. Ó, a confirmação expressa ou tácita, a confirmação expressa ou execução voluntária do negócio anulável importa em extinção das ações que contra dispusesse o devedor. Ou seja, eu tenho um negócio anulável, mas se eu tenho uma confirmação ou uma execução voluntária daquele negócio inicialmente anulável, não nulo, anulável, importa em extinção de todas as ações contra aquela pessoa. Ah, sim. É porque aí você dá cumprimento ao negócio jurídico. Você reconhece aquilo ali. Exatamente. Tem Vamos lá, condomínio, locação tem... e compra e venda. Vamos lá, Pô, coloca algum exemplo aí. Caramba, agora aí vai te pegar. Pô, do síndico, banda, Roberto. O síndico pode fazer negócios anuláveis. Sim. Se a Assembleia Mas, ratifica... eu quero agora pegar um exemplo claro aqui. Vamos lá. Que eu posso... Negócio de... Um exemplo que você gosta muito, se eu não me engano, um artigo você fala muito dele, que eu acho que é o 117. Negócio consigo mesmo. Não, então, olha, não foi combinado. Você falou isso, você positivou algo que eu já achava minimamente estranho. E é um artigo que eu passava batido por ele. E eu acho muito legal essa tua observação. Então, um síndico que tem uma empresa, uma contabilidade, uma terceirização de mão de obra, ele faz um contrato com essa PJ. Você tem vários caminhos aí para poder sair. Você pode sair pela boa-fé, né, e tal. Só que quando você vê, eu acho que é 117, não lembro agora de cabeça o artigo, ele fala expressamente isso. Veja, se o síndico faz essa contratação, né, tá funcionando ali. Ele, em tese, ele pode ser anulável. O ato, tá? Ele pode ser anulável. Mas se a Assembleia ratifica isso, naturalmente, não há problema algum. Então, acho que nesse caso, encaixa perfeitamente. Por exemplo, também o negócio feito na locação, um negócio celebrado por um menor. Celebrado por um menor, se o representante legal ratifica o ato, pode ser que esse negócio se torne válido e as ações são perdidas a partir dali. Vambora, que tem mais pergunta. Não foge não, não fica enrolando não. Eu tava tentando fazer isso. 9, 1, cacete, 9, 1, 3. 913. Esse aí não faço ideia de onde seja. Se for da parte empresarial, não, né? Não, fica muito chato. A gente pode tentar. E título de crédito. Vamos lá. O endossatário de endosso em branco. Pode pular uma, tá? Fica a dica. A gente não perdeu muito tempo. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto. Meu Deus. Completando-o com seu nome ou de terceiro. Pode endossar novamente o título em preto ou branco, ou pode transferi-lo sem novo endosso. Cara, é o tal do título ao portador, se eu não me engano, isso daí. Isso aí, porque eu lembro que eu estudava isso com o Leonardo Marques, promotor de justiça de aula de título de crédito. Até um livrinho fininho que eu li sobre isso. Se eu não me engano, é o seguinte: título em branco, título em preto é aquele que eu não tenho quem é o endossatário. Eu não sei o nome dessas pessoas, mas eu esqueci isso daí, não trabalho mais. Mas é isso mesmo. Eu fecho o título, eu posso vira o portador, né? Vira o nome da pessoa. Exatamente. Então, assim, me parece... Deixa de ser o portador, né? O em branco é o portador, né? Exatamente. Mas, assim, veja, ó, com todas as vênias possíveis, tá? Eu não lembro desse assunto, não. Isso aí foi uma pegadinha. Essa eu edito. Edita essa parada aí, que isso aí eu tô chutando aqui. Vamos pra próxima. Tem pouco tempo. Daqui a pouco acaba a live. E ele tem que te dar resposta se você foi contratado ou não, né? Pois é, cara. 1.000. Olha um pipocando aí. 3... 1.300. 1.300. Tomara que seja 48, por favor. 90. 90. E 1. 1.391. 1.391. Vai sair. Isso deve estar lá depois do condomínio de lote. Já passou da parte de propriedade, se eu não me engano. Usufruto. Olha que legal, hein? Olha que legal. Usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registros de imóveis. Show.
que você quer saber desse negócio aí do usufruto, meu amigo? Não, olha só, uma coisa legal, olha só uma coisa legal, que eu dava muito isso em sala de aula. Num condomínio edilício, um usufrutuário, né? Um usufrutuário. Ele vota na Assembleia, numa situação como essa, quem paga o condomínio em eventual dívida, numa nua propriedade, né, onde ela está desmembrada, entre o usufrutuário e o proprietário? Quem que você acha, aproveitando essa do usufruto? Pois é, cara, olha só. Então, vamos lá. Já que era para caminhar nessa área da cena de condomínios, eu tenho vamos dizer assim, uma dúvida grande e eu tenho uma certa cautela ao responder. Porque Oi, então, de volta? voltou, vai lá. Então, Tá. ele diz que é titular da propriedade o condômino, o proprietário, ou o titular de direitos aquisitivos. Não lembro agora de cabeça do meu artigo. O usufrutuário, cara, ele pode ser considerado um titular de direitos aquisitivos? Eu entendo que não. Eu, Eu também acho particularmente, que entendo não. que não. Tá? O nu proprietário é um outro cidadão lá. Agora, ele pode exercer representação? Não sei. Eu tenho uma certa dúvida em relação a isso. Pois é, Eu, situação particularmente, complexa, né? eu entendo que não. Eu entendo que o titular é, sim, o nu proprietário. Caso Quem ele você queira acha que seria o legitimado passivo numa eventual o cobrança? nu proprietário, sempre, na minha visão, é o nu E proprietário. você acha que isso não vai pelaquela... Você não acha que isso não cai naquela hipótese que o STJ colocou em recurso repetitivo, quem tem relação jurídica material com a coisa? Você acha que não cai nessa hipótese, não? Depende. Eu não consigo enxergar o usufrutuário como uma relação material com a coisa. Eu não vejo muito por essa ótica, tá? A não ser que, veja bem, qual seria o sentido prático? Vamos tentar pensar pela prática do direito. Em colocar no Isso. polo passivo um usufrutuário. É economicamente apreciável? Ou é um direito personalíssimo? Veja, é complicado. Eu posso destituir o usufrutuário e colocá-lo outro em um lugar, naquele lugar? Isso é economicamente apreciável? Eu tenho um pouco de dúvidas. Eu entendo que o Instituto Usufruto, com todas as ressalvas possíveis, eu sei que tem gente que pensa em contrário, tá? Ele é personalíssimo, tá? Então, eu tenho aqui uma certa ressalva nesse aspecto, tá? É difícil, não é uma resposta simples para se dar, Não, mas mas a já resposta é diria... difícil também. Difícil, mas eu já diria Mas que eu acho também que seria o no proprietário, também acho. o no proprietário, não tenha dúvida. Eu também Ele não acho. está lá no Não rol do que usufrutuário. o Código Civil diz, exatamente. Não enrola não, não enrola não. Vamos nessa, vamos tentar, tá bom. 1000, só tem um nesse negócio. Eu enchi de um para... 1000, 19, 19, 192. 192 do Código Civil. 192. Você se Prescrição, perguntou. prescrição. Eu coloquei aqui o meu Código Civil aberto também na outra tela, sabe? Porque eu vou poder debater junto contigo, fica mais fácil. Eu tô te sentindo que você tá levando. Você levou o desafio a sério. Aqui, ó. Os prazos de prescrição, 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Essa aí é molezinha, Sim. né? De Não, pegar essa é um fácil, caso. é fácil. Essa aí é molezinha. Isso aí não vale, essa aí não vale. Na verdade, isso aí a gente sabe que a prescrição tem uma situação muito interessante, que na verdade a prescrição não é perda do direito, é perda do direito subjetivo. Né? Não é Claro, claro. é Bem perda da colocado. pretensão, é a perda da Da pretensão. pretensão. O direito subjetivo se mantém intacto e passa ali, se for adimplido, uma obrigação natural que ela pode ser adimplida e não gera repetição. Que é diferente da decadência, né? Exatamente. Inclusive aqui, na verdade, eu vou falar minhas leis desse dispositivo justamente para dar segurança jurídica. Porque se você pode interromper a todo momento, né, se você pode, por convenção, alterar um prazo prescricional, isso você afeta a segurança jurídica e quebra o ordenamento como um todo. A única observação que eu seria o que a gente ia ver muito era acordo de condomínio dizendo que a prescrição era de 15 anos, de 10 anos e por aí vai, né? Exatamente, exatamente. Você vai dormir com esse barulhinho, hein? Tô ferrado, cara. 84. 84. Tô aqui junto contigo.
Bens móveis, os materiais... Olha que legal, essa aqui tá fácil. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes de demolição de algum prédio. Acho que só explicar todo mundo já entende, né? Explica isso aí, Não, professor. o artigo por si só, cara, ele fala muito. Então, por exemplo, se você tem um tijolo que ele chegou para você construir alguma coisa, é móvel. No momento que eu coloco ele na casa, a gente falou de um artigo aí antes que trata desse assunto, e justamente ele passa a ser imóvel, ele incorpora aquilo. Agora, se eu desmonto o imóvel e coloco ele volta a ser móvel, né? Essa transmutação do caráter do bem é muito legal. É muito interessante. Isso tem repercussão na transferência de propriedade, que é de bem móvel e imóvel é diferente, né? Tem várias repercussões. O bem móvel, a tradição, o bem móvel, a transmissão de propriedade em regra vai falando, vai falando. E a imóvel é pelo registro imobiliário, pelo menos por enquanto. 18. Sem autorização, direitos da personalidade. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Direito personalíssimo, né? Não tem como. Isso aí é básica do básico. Isso não tem como. Não poderia botar no meu escritório e chavala advogados, né? Eu não poderia fazer isso, né? Eu autorizaria, porque ia me trazer um monte de cliente endinheirado aí que ia tentar desviar, mas... Bom exemplo. 3, 2, 3. 323. 323. Isso aqui é do objeto do pagamento e sua prova. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Aí também muito dívida de condomínio, de aluguel, caramba, né? Cara. Condomínio aplica pra caramba. Dá o exemplo aí pro pessoal. Dá aquela quitação do principal. Deixa eu pagar o principal e depois eu pago os juros. E tu não faz ressalva sobre isso. Acabou. Porque no momento que você faz a ressalva, você gera um outro negócio jurídico. Perfeito. 3, 311. Daqueles a quem se deve pagar. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação... Não, peraí. É 311? Calma aí. Desculpa, considera-se... Foi mal, eu estava fazendo 12. Foi mal. Tá ligado? Quer acabar comigo? Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Legal isso aí. Sim, quer falar? Sim. Cara, um caso bem parecido com esse. Isso explica muita coisa. Por exemplo, o título de crédito. Aqui se explica, por exemplo, eu tenho o título, eu tenho aquele título físico, o cheque, a nota provisória, coisas que não usam mais tanto, né? Isso aqui se aplica. Por exemplo, se você determina num negócio jurídico, num contrato, por exemplo, a quem se deve pagar, pago aquele que está presumido a quitação, né? Salvo se as circunstâncias mudarem, eventualmente. Mas é isso aí, é bem básico. É um artigo que é autoexplicativo, então não tem muita elucubração em relação a isso. Acho que a gente tem mais uns 2 ou 3 minutos. Só é você que controla aí, né? Eles vão te avisar quando estiver acabando. Na verdade, ele vai abrir com 20 segundos e ele me avisa. Ó, bom, então eu tenho os últimos 2 minutos. 2 minutos, então a gente vai fazendo as perguntas. Quando você falar que faltam 30 segundos, eu te dou a resposta se você está contratado ou não. Fechado? Tá, beleza. 6, 3, 63. Das fundações. Não, esse aí tá ruim. 63, tem mais um. 631. 631, vamos lá. Do depósito. Opa, esse é legal, hein? Contrato de depósito eu gosto. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. E aí? Agora eu tô procurando aqui. Agora eu tô com o código junto aqui, ó. Ué, não achou não? 631? Não, agora achei. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em quem tiver de ser guardada. As despesas de restituição... E eu vou te fazer uma provocação. Vou te fazer uma provocação. Você que saca tudo de condomínio. Administração de condomínio. Tem natureza de depósito, o contrato de administração, ou não? Com a administradora?
Sim, dos recursos, naturalmente. Existe ali. E volta e meia também das pastas, né? E tudo isso. Sim, documental. Estou falando de recurso pecuniário, Também. documental, É. documento de E aí demanda se aplica, pessoal, né? totalmente, totalmente. Inclusive, no caso de eventual resolução de um contrato com o administrador, você pode usar esse ferramental para reaver, esse ferramental jurídico para reaver esses documentos ou valores. Ó, 17 segundos para terminar a nossa live.